Olá, boa tarde. O ex-ministro José Disseu, que cumpria pena domiciliar em Brasília por ter sido condenado no processo do Mensalão, foi preso hoje na 17ª fase da Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, que julga as ações da Lava Jato, na primeira instância informou que em 2005, mesmo depois de ter deixado o governo, José Disseu teria recebido propinas da Petrobras. Neste momento, o ex-ministro está na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A prisão dele é por tempo indeterminado. E você vai ver também no Jornal da Assembleia desta segunda-feira. Projeto de lei quer instituir o Dia Estadual contra a Hipertensão Arterial. A Assembleia Legislativa entra na discussão sobre a legalidade ou não do aplicativo Uber. Projeto em estudos no Parlamento quer criar o Fundo Estadual de Combate Emergencial a Epidemias. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A gente começa o Jornal da Assembleia de hoje conversando ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que tem agora as informações sobre o seminário que vai discutir planos e projetos para melhorar as condições do homem no campo. Olá, Priscila. Boa tarde para você. Olá, Sérgio. O objetivo do seminário proposto pelo deputado Carlos Neder, do PT, e também pela deputada Márcia Lia, do PT, tem o objetivo de criar projetos e propostas para a educação no campo. No ano passado, foram fechadas 4.084 escolas em todo o país, 58 só no estado de São Paulo. Isso significa que 180 mil jovens em idade escolar ficaram fora da escola. Deputado, qual a importância de trazer essa discussão aqui, para dentro da casa, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? A Assembleia Legislativa de São Paulo está recepcionando essas jovens lideranças do MST, dos movimentos atingidos de barragens, também de comunidades tradicionais que estão impressionados com o fechamento de escolas rurais, querem saber por parte do poder público o que tem levado ao fechamento dessas escolas e querem a oportunidade desses jovens, adultos e idosos de terem acesso ao ensino formal na própria comunidade onde eles atuam, onde eles residem, e querem que o conteúdo desses cursos seja condizente, esteja relacionado à atividade que desenvolvem, sobretudo na produção agrária. São pequenos e médios produtores, são acampados, assentados rurais e que querem ter acesso ao ensino formal e uma educação de qualidade que seja vinculada à sua própria realidade. Eles estão concluindo hoje um seminário de 3 dias, sendo que escolheram a Assembleia Legislativa porque é o momento deles divulgarem a carta que resulta desse seminário e querem que a Assembleia debata com o Poder Executivo a construção de uma política de educação do campo que leve em conta a realidade desta população que, embora esteja diminuindo com o tempo, há uma expectativa de que possa fixar os jovens na zona rural e que haja um ensino de qualidade vinculado à sua realidade. Ok, muito obrigada, deputado. O seminário acaba agora ao 12h30 e mais informações no site da Assembleia Legislativa de São Paulo. Sérgio. Obrigado pelas suas informações, Priscila. E do Auditório Franco Montoro, a gente vai também ao vivo agora ao Hall Monumental da Assembleia Legislativa, onde acontece uma exposição para homenagear o aniversário de 194 anos da independência do Peru. Quem tem os detalhes aí agora é o repórter Mauro Frisman. Mauro, boa tarde para você. Olá, Sérgio Everton. Olá, você, telespectador que acompanha o Jornal da Assembleia. Aqui atrás de mim existem várias imagens, são fotos, são 20 fotos no total da cidade peruana de Machu Picchu, que significa Velha Montanha. Machu Picchu também é conhecida como a cidade perdida dos Incas e faz parte da lista das 7 maravilhas do mundo moderno. Machu Picchu está localizada a 2.400 metros de altitude, representa o principal símbolo do Império Inca, que foi destruído com a chegada dos espanhóis àquela região no século XVI. A independência da República do Peru foi declarada em 1821, portanto há 194 anos, por Dom José de San Martín, e o país possui 31 milhões de habitantes, faz fronteira com o Brasil, o idioma é o espanhol e a capital é Lima. A iniciativa dessa exposição, que acontece aqui no Hall Monumental da Assembleia Legislativa, é do CONSCRI, o Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes Estrangeiras, que foi criado em 2001 pela mesa diretora da Assembleia Legislativa. Vai acontecer daqui a pouquinho, Sérgio, a abertura desta exposição e a solenidade contará com a presença do cônsul do Peru
Arturo Jarama, do conselheiro do Peru no CONSCRI, Julio Vera, e do presidente do CONSCRI, Sérgio Serber. Nós vamos acompanhar tudo o que for acontecer nessa exposição e você vai acompanhar uma reportagem especial na programação da TV Assembleia SP. Sérgio. Ok, Mauro, obrigado. Uma doença silenciosa e mortal, a hipertensão arterial, atinge 1 a cada 3 adultos brasileiros. Bom, o perigo maior é a falta de informação. Metade dos hipertensos não sabe que tem a doença. E 50% das pessoas que se cuidam não seguem o tratamento à risca, o que aumenta ainda mais as chances de ter problemas maiores. O projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa quer instituir o Dia Estadual de Prevenção à Hipertensão Arterial. Cerca de 30% da população adulta no Brasil sofre de hipertensão arterial. Meu pai já sofreu com problema e outros parentes também. Meus tios tiveram hipertensão, morreram de hipertensão. Projeto de lei de iniciativa do deputado Jorge Rato, do PMDB, institui o Dia Estadual de Prevenção à Hipertensão Arterial. A metade dos brasileiros que têm a doença não sabe do problema pela falta do hábito de medir a pressão. As razões da falta de controle da hipertensão são variadas. Não saber exatamente qual é a consequência da doença, que se não tratada pode levar a derrame e infarto, que são as principais complicações. O fato de achar que, por não ter sintoma, é uma doença que não é importante. E que tomar remédio todo dia, fazer uma dieta mais adequada, etc., dá trabalho. E isso, às vezes, não é feito de forma adequada para os pacientes. A prevenção da doença passa pela adoção de hábitos de vida saudáveis. Mas o histórico familiar deve ser levado em conta. É a preocupação de Patrícia, que tem os pais hipertensos. Eu me cuido muito, como direitinho, nas horas certas, 3 horas, como pouco sal. E sempre dieta equilibrada. Você tem uma parte genética que é muito importante. Se você tem pai e mãe hipertensos, você tem grande chance de ser hipertenso. Mas se você fizer um trabalho de adoção de hábitos saudáveis, como dieta com pouco sal, não engordar, ou se engordar, reduzir peso, fazer atividade física, não consumir muito álcool, você previne o aparecimento dessa doença. 90% dos pacientes hipertensos não sente nada. Mas alguns sinais podem indicar a presença da pressão alta. E os outros 10% podem ter um sinal de alerta que pode chegar em conjunto, como dor de cabeça frequente, dor no peito, falta de ar, tonturas limitantes. Isso pode individualmente ou em conjunto indicar a presença de pressão alta. As mulheres devem ficar atentas na menopausa porque as chances de ficarem hipertensas aumentam nessa fase da vida. E foi o que aconteceu com a mãe de Márcia. Ela teve um princípio de AVC, que também compromete por causa do entupimento das artérias. Então, algumas coisas dá para identificar, outras não. Quando sobe muito a pressão, nem sempre dá para saber, não dá para identificar, a não ser que você monitore pelo menos toda semana. Esse sachê contém 1 grama de sal. Eu despejei 12 envelopes iguais neste prato. São 12 gramas. Esse é o consumo diário de sal do brasileiro, o dobro do recomendado. Sueli, dona de restaurante, observa isso todos os dias. Uma carne fala que está totalmente sem sal e o sal continua e eu vejo gente colocando bastante. O ideal, que é o recomendado pela OMS e pelas nossas sociedades, é de 5 gramas. Isso diariamente? Então, diariamente. Saber agora da previsão do tempo para amanhã. Terça-feira de sol entre nuvens em toda a região metropolitana de São Paulo. Não há previsão de chuva. Amanhã os termômetros marcam até 26 graus. Em Campinas, terça-feira de sol, a máxima chega aos 24 graus. Previsão de tempo firme em São José dos Campos para amanhã. A máxima alcança os 29 graus. Em Sorocaba, uma terça-feira de sol e temperatura em elevação. Os termômetros marcam até 25 graus. Em Ribeirão Preto, amanhã vai ter muito sol, nenhuma chuva. A máxima chega aos 27 graus. O Parlamento Paulista entra firme na discussão sobre o aplicativo Uber, aquele que contrata motoristas particulares para transportar passageiros. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. O Ministério da Educação anunciou para hoje a abertura das inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Ao todo, serão 61.500 vagas. As inscrições serão aceitas apenas pela internet. Só podem se inscrever os candidatos que conseguiram nota média acima de 450 pontos no Enem e que não tenham zerado na prova de redação.
A renda familiar não pode ser superior a 2,5 salários mínimos. Uma boa sorte aí a todos. Você já ouviu falar do Uber? Pois é, aquele aplicativo criado nos Estados Unidos e que se espalhou por mais de 50 países do mundo. No Brasil, como em todos os outros lugares, o Uber também gerou muita polêmica. É que o aplicativo conecta os motoristas autônomos a usuários em busca de uma opção de transporte. Um serviço de carona remunerada. Quem mais se queixa desse aplicativo são os taxistas. Eles alegam concorrência desleal e a falta de segurança para os passageiros. Já ouvi falar, já utilizei fora do país e acho eles excelentes. Eu acho que brigar contra esses aplicativos é brigar contra a modernidade, contra o que existe de novo. Não tem como fazer. O serviço de táxi vai ter que se renovar, melhorar para aceitar também esse tipo de carona, como se fala. Ana Cristina está falando dos aplicativos em funcionamento em São Paulo que oferecem o serviço particular de transporte remunerado de passageiros por motoristas não autorizados para a função em carros não cadastrados pelo poder público. Na Assembleia Legislativa, um projeto de lei de autoria do deputado Igor Soares, do PTN, veta essa atividade que é exclusiva dos taxistas. Hoje, somente o táxi ele é autorizado por lei para realizar esse tipo de serviço, então ele não visa, na verdade, proibir o Uber. Ele visa realmente regulamentar esse setor que precisa realmente de uma regulamentação para trazer uma segurança ao cidadão, um recolhimento de impostos ao nosso Estado digno e real. O alvo da proibição é o aplicativo Uber, que chegou a algumas capitais brasileiras no ano passado. Qualquer pessoa com acesso à internet pelo celular pode pedir o serviço de motorista particular. Essa facilidade, que foi bem aceita em grandes cidades do mundo, aqui em São Paulo, está dando o que falar entre os taxistas. A concorrência está desigual. Se a concorrência fosse pelo menos igual, a gente não tinha que debater com eles. Mas como eles estão diferentes da gente, assim não dá, né? Não tem taxímetro, não tem nada. A frota do Uber é conhecida como a dos carros negros, como esse que a Laisa usa para trabalhar. Quando ele pede esse automóvel, aparece a foto do motorista, a placa do motorista, a avaliação do motorista, que o critério de avaliação da Uber é parecido com o dos hotéis. Existe uma média para que o motorista se mantenha na plataforma. E aí, no tempo estimado, o carro chega, o motorista avisa que chegou, embarca, destino e deixa no destino do passageiro, né, do usuário. A gente está aqui para tentar ajudar o trânsito e a gente acha que a gente precisa de leis que fomentem a inovação. É super normal que uma inovação venha primeiro do que uma legislação. A gente é a favor de inovação, a gente acha que precisa ter um debate e a gente realmente acredita que você não ter uma regulação não significa ilegalidade. Enquanto esses projetos de lei tramitam tanto na Câmara dos Vereadores quanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, os motoristas do Uber continuam trabalhando nas ruas, recebendo os chamados dos passageiros pelo aplicativo e rodando para lá e para cá, transportando essas pessoas. Só que agora, além da insegurança jurídica, existe também a insegurança do medo. A Laisa, por exemplo, que está aqui com a gente fazendo essa reportagem, chegou a ser agredida por taxistas em uma das viagens. Um passageiro subiu no meu carro, houve perseguição de 5 taxistas, machucaram meu carro, queriam que meu passageiro descesse do carro para agredi-lo fisicamente. Graças a Deus a polícia interviu, mas foi um sufoco e a gente não quer passar por isso, ninguém precisa passar por isso, né? Não é uma briga nossa, é uma briga judiciária, é uma briga das autoridades, dos interesses, né? Dos interessados, na verdade. Não é nossa, a gente só quer trabalhar, o meu consumidor ele só quer andar, ele só quer se locomover e é isso. Corpo do pediatra e educador Issam Tiba vai ser enterrado hoje às 4 da tarde no cemitério do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês para tratamento de um câncer. Mas a causa da morte não foi informada pela família. Issam Tiba tinha 74 anos. Ele era casado e deixou 3 filhos. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo prestou homenagem aos profissionais da saúde. A reportagem é de Jeremias Gomes.
O trabalhador da saúde é o médico, o enfermeiro, mas também é o profissional da higiene, do apoio técnico, da manutenção e da administração. Eles são 650 mil no estado de São Paulo. Foram homenageados na Assembleia Legislativa por iniciativa do deputado Rafael Silva, do PDT. É uma forma de nós demonstrarmos nosso reconhecimento pela dedicação, pela vida que eles entregam nas mãos daqueles que mais precisam. Quando alguém realmente precisa de um atendimento no hospital, num leito hospitalar, a pessoa fica fragilizada. Edson Laércio de Oliveira, presidente da Federação Paulista de Saúde, disse que tem contado com o apoio da Assembleia para discutir as condições trabalhistas da categoria e lembrou que a redução de acidentes de trabalho são um desafio a vencer. A demanda principal nossa é fazermos com que a gente diminua o risco do acidente de trabalho. Hoje essa categoria é a número 1 em acidente de trabalho. Parece que a sociedade não enxerga isso. E por quê? Porque o nosso acidente de trabalho não é aquele que denota a imprensa de imediato. O nosso acidente de trabalho, uma picada simples na mão, o faz esse trabalhador vir a adoecer e até morrer, só que meses depois, anos depois. Um acidente na construção civil, ele é fatal no dia. O nosso não, ele demora um pouco para vir. A categoria aproveitou o evento para pedir apoio aos deputados ao projeto de lei 2292 de 2009, que tramita no Congresso Nacional e que pede a redução da carga de trabalho dos profissionais da saúde de 36 para 30 horas semanais. A luta pela jornada de trabalho de 30 horas semanais. Hoje a jornada de trabalho são 36 horas. E é evidente que o trabalho estressante do profissional da saúde permite que esses trabalhadores, muitas vezes, pela questão salarial, que também não é um salário tão relevante, ele tenha que se desdobrar para trabalhar em até 2 empregos. Então isso traz estresse, isso traz muitas vezes comprometimento até mesmo para a saúde do próprio trabalhador nessa área, né, de profissionais de saúde. O deputado Davi Zaia, do PPS, também prestigiou o evento. Ele lembrou que os profissionais homenageados são parte importante do sistema de saúde. Todo o sistema de saúde, né, é composto da rede pública e de uma extensa rede privada. Mesmo no SUS, né, muitos atendimentos são feitos por hospitais filantrópicos, hospitais privados, né, e que tem aqui na federação e no sindicato a sua representação. Então esses profissionais, né, complementam e juntos fazem uma rede de atendimento à população de enorme importância. Eu queria fazer uma correção aqui, eu disse há pouco que o Isamitiba era pediatra, mas na realidade ele é psiquiatra e educador. O Isamitiba será enterrado hoje às 4 da tarde no cemitério do Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, a terça-feira vai ser de tempo aberto e calor. O termômetro chega aos 30 graus. Sol e calor também em São José do Rio Preto. A temperatura máxima alcança os 27 graus amanhã. Em Mogi das Cruzes, a temperatura em elevação. Amanhã a máxima prevista é de 25 graus. Em Piracicaba, muito sol, nada de chuva. A máxima chega aos 25 graus. Depois do intervalo, você vai ver que um projeto em tramitação aqui na Assembleia prevê a criação de um fundo estadual de combate emergencial a epidemias. Voltamos já. Neste ano, São Paulo viveu uma das maiores epidemias de dengue da história. 169 pessoas morreram. O projeto de lei da deputada Beth Saão, do PT, quer criar o Fundo Estadual de Combate Emergencial a Epidemias, uma garantia de recursos para combater surtos como o que o Estado viveu este ano. A notícia estava por todos os lugares. A Tayana tem 25 anos de idade, ela está grávida de 8 meses. Só que há 3 meses ela teve alguns sintomas que acabaram levando ela para o hospital. Tayana, que história foi essa? O que aconteceu? Na verdade foi uma manhã normal, acordei e já me senti indisposta. Já percebi que alguma coisa estava errada, eu estava com muita dor de cabeça. Só que inicialmente a dor era de sinusite, era uma dor de cabeça e febre.
Aí eu procurei o hospital no mesmo dia, porque era uma febre alta e não passava de jeito nenhum. E aí, nesse mesmo dia, eles já me internaram. Tayana fez parte da pior estatística que São Paulo já teve. Foram 169 mortes em 2015. Conforme o boletim do Ministério da Saúde, os casos somaram quase 750 mil em todo o país. 53,8% foram somente em São Paulo. Prevenir ainda continua sendo a melhor saída e o combate começa agora, época em que o frio chegou e as temperaturas caíram. O mosquito da dengue, ele é domiciliar, ele vive junto com o humano. Então, o que a gente devia fazer agora? Uma varredura, né, em todas as regiões onde a gente teve dengue, procurar limpar os vasinhos agora, porque os ovinhos estão lá quando começar. Porque, vamos dizer, todo mundo fica apavorado, fica essa coisa toda, fala-se muito quando a doença está ocorrendo. Quando você pode prevenir, como no caso da dengue agora, não. Essa não foi a primeira epidemia do estado. Em outras décadas, os paulistanos já enfrentaram surtos de doenças como sarampo, gripe. São doenças causadas por vírus, bactérias e micro-organismos, que já causaram estragos tão grandes à humanidade quanto guerras e terremotos. O projeto de lei 16 de 2015 da Assembleia Legislativa de São Paulo cria o Fundo Estadual de Combate Emergencial a Epidemias. Uma garantia de recursos para combater surtos como o que São Paulo passou este ano. Vamos saber agora da previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, a terça-feira vai ser de sol entre nuvens. A máxima chega aos 25 graus. Em Bauru, tempo firme e calor. Os termômetros marcam até 27 graus. Em Limeira, temperatura em elevação. A máxima chega aos 26 graus. E em Marília, a previsão é de tempo bom, sem chuvas. A máxima chega aos 27 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. A partir das 2h30 da tarde, a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek. E você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP pelo portal. Anote aí, é o www.al.sp.gov.br. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você.